Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo convencerá do pecado, por quê? Porque não crê em Jesus. E o que é que tem a ver crer em Jesus com ser convencido do pecado? É que todos pecamos e precisamos do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Precisamos ser justificados. E essa justificação e esse livrar-se desses pecados, essa redenção, só há em Jesus e mediante a fé. O outro ponto importante é que estar convencido dos teus pecados te leva para o arrependimento. E o arrependimento é a porta, é a entrada, são os passos iniciais do reino de Deus. O Espírito Santo convencerá da justiça, porque Jesus foi para o Pai. E qual a relação da justiça com ir para o Pai? Em Hebreus a gente vê porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não era só o sumo sacerdote, ele era o sacrifício vivo, ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então ele foi para o Pai cumprir essa justiça, a condenação, o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si e se apresentou a Deus. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. O Espírito Santo convencerá o mundo do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Vamos ver. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O entendimento e a revelação de que o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado, já está derrotado, nos faz ter temor para não andar nas mesmas obras que ele e não cair na mesma condenação que ele. Isso nos dá temor para andar em santidade e em justiça, de maneira digna a que fomos chamados. Andar em santidade e justiça todos os dias das nossas vidas é um juramento de Deus a Abraão. E esse tema também foi a pregação de Paulo a Félix. Aqui fala, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix ficou amedrontado. No início da carta aos Hebreus, vemos aqui para avançar para o que é perfeito, para esse caminho de justiça, né? Não lançando mão de novo da base. Qual é a base? Arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, tudo aquilo que trata com o pecado, né? E também de quê? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então a gente vê aqui os princípios elementares da doutrina de Cristo, tudo aquilo que é obra de revelação do Espírito Santo. E assim, através do Espírito Santo, a graça de Deus se manifesta de forma salvadora para todos os homens, nos educando, nos transformando, nos moldando, para que, renegadas impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E, finalmente, a maior obra do Espírito Santo não se trata de sensações e emoções, mas de convencimento de que o pecado é sério, é grave, é algo que ofende a Deus e que Jesus nos perdoou. Jesus tomou toda a condenação sobre si na cruz. Temos que crer nele e andar de forma digna e estar plenamente convicto que haverá prestação de contas.